procurando meu destino, em sem rumo eu vaguei, como flor no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz, sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Amém? Graças a Deus. Obrigado, Zilei, Muniz, pela música. Veio muito a calhar. Os próximos instantes vão provar isso.
Eu agradeço também o arranjo que a Joselene fez, especialmente a música do Fortalece a Igreja. Que coisa arrebatadora, que alegria foi ter visto a igreja cantar com aquele vigor e a gente se envolver pela presença de Deus com tamanha maestria. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia, por favor. O texto que foi lido anteriormente vai ser o nosso ponto de partida. Quero que você reveja comigo, Salmo 32. É a partir daqui que a gente começa. Salmo 32. Na minha versão diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus ossos, ou melhor, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, diz o verso 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas, verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amigos, não existe felicidade real sem perdão. São muitos os que amargam uma vida triste, cansada, doída, porque ou não pediram perdão, ou não se sentem perdoados por algo que fizeram. Na realidade, uma alma não perdoada, ela experimenta a pior de todas as coisas, que é a ausência de Deus. Pecado e Deus são coisas que não podem coexistir. E Deus provê o meio de tratar de nossa doença, quando Ele diz que ofereceria o perdão, que pagaria o preço do pecado. E na triste história, nesse triste capítulo da história de Davi, foi ele quem escreveu o Salmo 32. Ele escreveu o Salmo 32 depois da visita de Natã, o profeta. Depois que Davi fez o que fez, roubou a mulher de alguém para encobrir seu pecado, matou esse alguém, passaram-se quase um ano em que ele regia todo o reinado de Israel, sentado no trono com o cetro na mão, julgando casos, avaliando situações, quase um ano com uma vida dividida, um pecado não confessado. Aqui, depois da confrontação de Deus através do profeta, ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos foram secando. Amigo, nessa manhã eu já quero partir daqui com você. Insistir em não confessar pecados é um grande risco que você não pode calcular, porque não tem controle sobre a própria vida e quando ela vai ter fim, e ao mesmo tempo você compromete a sua qualidade de vida, e eu não me refiro apenas a aspectos espirituais, mas às suas emoções, ao seu corpo. O que Davi, em forma poética, expressa aqui, é a liberação de substâncias em sua corrente sanguínea que estavam acabando com ele. São substâncias cancerígenas. É o corpo tentando administrar algo que não precisaria, caso a pessoa se ajoelhe, confesse a sua falta e busque o perdão de Deus. E nessa manhã, nós partimos daqui. Não existe felicidade sem o perdão. Ele diz: bem-aventurado, felizes, e aí ele faz aqui uma lista. Nas nossas traduções para a língua portuguesa, nós temos algumas limitações para a gente compreender o que Davi fez aqui nesses 2 primeiros versos especialmente, porque são 4 as palavras para pecado no hebraico. Hebraico é a língua que foi usada para escrever o Antigo Testamento. São 4 palavras. Eu, sinceramente, não creio que haja uma necessidade de a gente decorar essas palavras no hebraico, mas a gente precisa entender o que Davi fez aqui nesses 2 primeiros versos do Salmo 32.
A primeira palavra que ele usa no hebraico é yatá. É a palavra que é traduzida na maioria das versões como pecado. Isso tem que ver como uma ação de quem erra o alvo, de quem não cumpre o seu dever. O paralelo disso no Novo Testamento é hamartia, ele é explicado como alguém que tenta tirar uma flecha naqueles targets, assim, né, naqueles alvos, onde tem um ponto central ali no meio, e aí essa flecha você quer acertar bem no meio, mas você erra. Às vezes você pega num círculo mais aberto, às vezes você até erra, que a flecha vai longe, se perde. Esse é a palavra que é traduzida para pecado. Você quer fazer o que é certo, mas você não consegue cumprir seu dever, você tem limitações. E Davi está dizendo, feliz é o homem que tenta fazer o que é certo, não consegue, isso é pecado, mas que ele é perdoado. Mas Davi usa uma outra palavra, que é a palavra remiá, que é a involuntariedade. Você nem sabe, você nem tem noção do certo e do errado em alguns aspectos da vida, então você faz alguma coisa errada, mas sem saber que é errado, ainda assim é pecado. E lá na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, especialmente no Gênesis, Êxodo, Levítico, no livro de Levíticos, existe uma seção que só trata disso: o pecado involuntário do sacerdote, o pecado involuntário do príncipe, o pecado involuntário da nação, o pecado involuntário da pessoa, do indivíduo. Em todos esses pecados involuntários, Deus havia previsto um jeito de você expiar esse tipo de pecado, de você alcançar o perdão para esse tipo de pecado. Foi sem querer, mas ainda assim, meu amigo, é pecado. E na medida em que a gente cresce na fé, a gente começa a obter referências de coisas que antes a gente nem sabia que era errado, e agora a gente consegue perceber, puxa vida. E eu vou dizer para você, existe um infinito nesse caminho para a gente descobrir o que é certo e errado. Na medida em que a gente vai crescendo na fé, a gente vai começando a descobrir, não, isso aqui, eu achava que não tinha nada a ver, mas isso aqui está errado, foi involuntário, mas ainda assim tem que haver perdão. Terceira palavra usada por Davi aqui, é traduzida, essa remiá, a segunda, é a palavra engano, que na maioria das versões está como engano. A outra é iniquidade, essa aqui as mulheres não vão esquecer de jeito nenhum, é a palavra avon. Essa é iniquidade. Isso tem que ver com distorção moral, perversidade, culpa. Distorção moral, sabe o que é? É o que você tem no seu DNA. Isso, amigo, só na glorificação, não se resolve antes. Você está com as palavras faltam, né? Às vezes. Mas naquilo que compõe o seu DNA, existe algo ali que foi afetado, está com defeito. Está com defeito. Deus não fez assim o primeiro casal. Eles vieram perfeitinhos. Com aquela queda, esse avon aqui passou pelo DNA e veio de geração em geração. E você que nasceu e foi gerado nesse planeta caído, você veio com esse erro de fábrica, com esse defeito de fábrica, porque isso veio passando de geração em geração e chegou em você. Tem que ver com distorção moral. A gente, sem a ajuda de Deus, sem a graça de Cristo atuando em nós sempre vamos pender para aquilo que não presta, percebe? Se deixar a gente no automático, se você deixar no ponto morto e deixar, meu amigo, vai dar problema, não tem como, mesmo que, por uma razão, eles decidam fazer uma coisa, pegar você e levar você para o céu. Você já aceitou Cristo como seu Salvador, você foi batizado nas águas, você se esforça para fazer o que é certo, você confia na graça, no perdão de Cristo, e aí eles dizem assim, vamos levar esse fulano aqui para o céu. Sem o processo de glorificação, se levar você para o céu, num ambiente perfeito, sem tentação, sem nada, adivinha? Vai dar uma confusão, mas vai dar uma confusão, sabe por quê? Está no DNA. Você só pode subir passando por um processo. Você não é fruto do ambiente, como a psicologia moderna costuma dizer, que se o ambiente for adequado, você vai se comportar bem. Amigo, nós temos um defeito de fábrica. É essa terceira palavra que Davi usa aqui, como iniquidade. E a última, existe algum gaúcho aqui presente? Tem? Não, é gaúcho? É gaúcho? Filha de gaúcho é gaúcho, ok. Só ela? Tem outro? Não, se tiver, por favor, me diga. Tem um gaúcho aqui. Ah, claro. Tudo bem? Bom te ver.
Traduz aqui no gauchês. Quer dizer, também, você está muito tempo fora, né? Nasceu aqui? Não? Ok. Gaúcha? De verdade? Então, eu vou pedir para você traduzir aqui, porque a quarta palavra, claro, está ali o pai dele. Quando alguém faz uma... Dá uma licencinha aqui. Quando alguém faz uma... Eu vou deixar os caras da câmera doido, né? Quando alguém faz uma barbeiragem no trânsito, lá na Avenida Ipiranga, lá em Porto Alegre, aquela Ipiranga que corta Porto Alegre no meio, assim, legal. Quando alguém faz uma barbeiragem, o que o gaúcho disse que o cara fez? Barbeiro? Não. Cadê? Hã? Não. Faz tanto tempo que agora tu me deixou com vergonha aqui na frente de todo mundo. Eu achei que a resposta estava na ponta da língua. Não é uma peixada? Ah, tá. Então quem fez a pergunta errada fui eu. Então quando o cara bate, faz uma barbeiragem e bate no outro, aí como é que o gaúcho chama? O cara deu uma peixada. Peixada. Essa é a quarta palavra que Davi usa. É a palavra pechar. Aí eu fiz um adendo aqui. Essa é a pior. É essa que vai tirar o povo do céu. Sabe por que é? Essa pechada que os gaúchos usam lá, que é quando você faz um negócio assim, terrível, e bate no outro e tal. Se um hebreu fosse explicar para você o significado dessa palavra pechar, ele fecharia o punho em direção ao céu e faria assim, como se fosse um soco. Isso é a rebelião contra Deus. É o pecado voluntário, aberto. É aquele que você sabe que é errado, é aquele que você sabe que não deve, mas a sua vontade, que é soberana, você sobrepõe a sua vontade à vontade de Deus, e numa atitude de rebeldia, você, com o punho cerrado para o céu, você diz assim: eu não quero nem saber o que é certo e o que é errado, eu quero fazer o que eu quero fazer. Amigo, seja pecado, seja engano, seja iniquidade, seja transgressão, querendo ou sem querer, querendo fazer o que é certo e não acertando, seja por uma distorção moral, porque você está inclinado por mal, seja qualquer coisa dessas, independente da natureza do pecado, Davi está dizendo: se não for perdoado, você nunca vai poder ser feliz. Nessa manhã, eu queria ajudar você, mas o sermão começa de um jeito e vai terminar de um outro bem diferente. É mesmo Davi quem agora vai ajudar a gente, algumas páginas à frente, no Salmo 51. No 32, depois de confrontado por Natã, ele escreve, mas depois ele escreve um outro. É o mais famoso, quem sabe, deste triste episódio da vida de Davi. Salmo é o 51, queria que você acompanhasse comigo. A partir do verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas, que diz a tua Bíblia aí? Misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha a consciência de Davi, de quem ele é. E amigo, eu digo a você, ele não se refere apenas ao episódio com Betseba e o assassinato de Urias, seu esposo, não. Ele está falando da vida, ele está falando de si mesmo, ele está fazendo um balanço de quem ele é, do que ele representa. E ele diz: não sobra nada aqui. Então ele começa a apelar, ele está apelando à misericórdia de Deus, ele está apelando à justiça de Deus, ele confia na vontade de Deus em perdoar, ele não se fia em nenhuma conquista, em nenhuma boa obra que ele haja realizado até aqui, na construção do palácio, nos planos para a construção do templo. Ele não se fia no fato de ter ampliado as fronteiras de Israel, de ter fortificado o exército, de ter transformado o nome de Deus famoso nas nações ali vizinhas. Ele não se gloria no episódio com Golias, quando ele era apenas um jovem, nada. Ele não se gloria de nada, ele apenas diz: quando eu olho para mim, olha o que é, é lá na origem, o meu problema está na origem, eu fui concebido em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe, é isso aqui, ó, esse é o problema. Agora, o mais incrível
é que nesse diálogo com Deus, ele não está tentando se justificar. Ele não está tentando dizer, olha, a pressão foi muito forte. Ou ele também não está tentando se ver livre das consequências. Sabe por quê? Amigo, às vezes a gente tem um medo tão grande das consequências, que parece que as consequências é pior do que viver sob o desagrado de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você, me ouça aqui com atenção. Isso aqui não é chantagem emocional e não é terrorismo religioso. Mas às vezes a gente olha para as consequências dos pecados nessa vida, nos esquecendo que a pior de todas as consequências é a morte eterna e o lago de fogo do inferno. Você diz misericórdia aí? A ira de Deus, meu amigo, o desagrado de Deus, essa é a pior consequência para os nossos pecados. Mas o cara rouba e a grande preocupação dele que é? Tomara que ninguém descubra. Ele adultera, e a preocupação dele que é? Que vergonha a família. Aqueles que têm uma consciência equilibrada do que é a verdadeira consequência do pecado e quem é o verdadeiro afetado, vai agir como José. José fez assim, como é que eu posso fazer um negócio contra o meu Senhor e contra Deus? O maior ofendido quando eu peco é o Senhor, é o Deus do céu. Olha a consciência de Davi aqui, verso 10 e 11. Olha a grande preocupação. Cria em mim, ele diz no verso 10, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e não me retires o teu, que diz aí? Essa é a preocupação de Davi e não deveria ser a nossa? A preocupação de Davi é viver longe de Deus, é não ter mais a bênção de Deus, é não poder mais contar com ela. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Natã o confronta e o seu pecado fica evidente, você sabia que uma pessoa ali em Israel poderia reclamar o sangue de Davi? Pela lei, você sabia que ele podia ser morto, apedrejado em praça pública? Você vê a preocupação dele aqui, expressa tanto no Salmo 32 ou no Salmo 51, quanto a isso, você não vê. Quando Natã, com o dedo em riste, diz assim, ó, tu és este homem, você lembra a historinha que Natã contou? E Davi deu o veredito sobre um caso, que era uma parábola, que ele estava julgando o próprio caso, quando Natã, com o dedo em riste, falou, tu és este homem, a consciência de Davi foi despertada, e ele não começou a tentar tapar mais os buracos, ele abriu sua alma, é por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Não porque ele fosse perfeito, não porque a sua biografia fosse incólume, não porque ela não fosse manchada por alguns capítulos ruins, não, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque uma coisa Davi não é, Davi não tenta ficar escondendo quem de fato ele é, Davi não fica maquiando a sua natureza caída e degenerada, ele tem a consciência despertada, e olha a preocupação dele, não me tire o teu espírito, cria um coração. Por que ele pede um coração? Porque ele sabe que essa é a fonte que está estragada, é o seu coração que está estragado, amigo. Às vezes, você tem um crente que faz uma lista dos pecados que tem que vencer, aí ele vai fazendo um xizinho do lado. Essa lista não vai acabar nunca. Não existe folha o suficiente para escrever essa lista. Sabe por quê? Porque a fonte está contaminada. Porque se um dia, isso jamais vai acontecer, você vencer um por um, ainda tem um outro problema, que é a motivação das coisas certas que você faz, que também está corrompida, porque o coração está corrompido. Por isso ele está dizendo, eu preciso de um coração novo, eu preciso que o Senhor não retire de mim o teu espírito. Então, para dar confiança a você, no que Deus, nas intenções de Deus, e entenda, meu amigo, nem sempre os sentimentos nos ajudam. Nessa manhã eu posso estar falando para alguém que tomou uma decisão desastrosa, sabe, cheia de consequências ruins, há 20, 30, 15 anos atrás, e não consegue lidar com isso. Hoje está vivendo, amargando as consequências de um ato impensado de alguns anos atrás. É possível que eu esteja falando para alguém assim, e entra a Santa Ceia, e vai Santa Ceia, e batismo, e rebatismo, e a pessoa não consegue se perdoar. Os sentimentos nem sempre ajudam. Eu vou dizer para você, nesse momento eu quero apelar à sua razão. Nesse momento eu quero dizer a você, para se apegar nas promessas da palavra de Deus,
Deus é refém de suas promessas, Ele é cativo de suas promessas. Então, agora eu queria que você fosse ágil aí na sua Bíblia. Nós vamos ao livro de Isaías, um pouquinho à frente de onde você está. E eu queria fazer um tour com você, em alguns textos das Escrituras. Eu estou dizendo, não é para você sentir nada agora. Se você sentir, ok. Se você é uma pessoa com um temperamento mais assim, susceptível ao ambiente, à atmosfera, ao momento, ok, isso é bom para você, isso tem as suas vantagens, tem vantagens em relação a isso, mas se você é mais racional, mais duro e seco nas suas ponderações, é possível que os sentimentos não joguem a teu favor, é possível que você realmente seja muito sensível, e é por que você é muito sensível que também você não está sentindo o perdão de Deus, independente de que tipo de temperamento você tenha. Nesse momento eu vou dizer para você assim, ó, sentimentos nós vamos deixar aqui para o lado, agora nós vamos pegar Deus na palavra, ok? Isaías capítulo 1, é o verso 18, olha o que ele diz: vinde, é o Senhor quem está fazendo um convite, vinde e arrazoemos, vamos discutir, vamos conversar, diz o Senhor, é a primeira linha do verso. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, rubro, eles se tornarão, que diz a tua Bíblia? Que diz a tua Bíblia? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca e pura lã. Você diz amém? Não é para você sentir, é o Senhor quem está dizendo assim, ó, vem conversar comigo, se sua vida estiver manchada, eu vou deixar ela branquinha, branquinha da Silva. Você diz amém? Isaías ainda, capítulo 43, mais para frente. Você quer saber os sentimentos de Deus em relação aos seus pecados? Você quer saber quais são as intenções que Ele tem em relação a você? Por gentileza, Isaías 43, é o verso 25, diz assim: eu, é o Senhor quem fala, eu mesmo, sou o que diz a tua Bíblia? Qual é o verbo que está aí? Sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados eu não. Olha, rapaz, eu não sei o que o ser humano tem, mas Deus está dizendo o seguinte: eu mesmo sou o que apago e não me lembro. Agora, alguns de nós somos bem ousados, que a gente quer ter uma memória melhor que a de Deus. Você vai lá, resolve, diz, confessa, no livro do céu, passa-se o borrão. E aí, em algum momento, você quer trazer de novo à superfície um negócio que o Senhor, por sua palavra, já garantiu que estava o quê? Apagado. Amigo, eu não estou pedindo para você sentir nessa manhã, é meu dever aqui orientar você, e eu estou orientando você. Não é sentimento, é a palavra. Eu sou o que apago e eu não me lembro. Você diz amém, amém mais forte? Alguém aqui tem algum pecado que gostaria que Deus esquecesse? Deixa eu ver a mão. Isso é para você, meu amigo. Isso é para você. É um negócio que te atormenta e você está lidando com as consequências. Eu sei, as consequências ficam aí. Mas deixa eu dizer, para efeito de condenação, para efeito de consequência eterna, Ele apagou. Esse não seria a razão de uma alegria para contaminar o nosso coração. Mas vamos mais. Tem um outro aqui. Os profetas usam às vezes uma linguagem poética para tentar explicar para a gente as coisas. É Miqueias capítulo 7, coitado do Miqueias, tadinho, a gente vai tão pouco lá que fica até difícil de achar. Mas você vai devagarinho aí de onde você está, de Isaías, você vai para frente, você vai encontrar. Depois de Jonas, que fica depois de Obadias, que fica depois de Amós, você vai encontrar Miqueias, que fica antes de Naum e de Abacuque. Então ele está exprimido aí, mas você precisa encontrar. Porque ele termina o seu livro de um jeito incrível. Miqueias capítulo 7. Versos 18 e 19 a gente lê assim: quem, ó o tom, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Olha para mim aqui antes de você voltar para o verso. O profeta está dizendo o seguinte: quem é semelhante a ti? Ele está desafiando, ele está perguntando, quem pode ser comparado? Quem pode ser comparado? Com que a gente vai comparar? Com quem que nós vamos comparar? Agora, aqui ele se refere, ele está dizendo que perdoas a iniquidade e te esqueces
da transgressão do restante da tua herança. Quem que é semelhante a ti? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Você diz amém, meu irmão? Porque tem prazer na misericórdia. Esse é o nosso Deus. Ninguém é comparado a Ele. Não é sentimento, é a palavra de Deus que está dizendo. E nós precisamos pegar o Senhor em sua palavra hoje. E Ele diz, verso 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui vem a poesia. Dizem por aí que o ponto mais profundo do oceano é no Pacífico. Estima-se que haja ali em torno de 40 quilômetros de profundidade, o ponto mais profundo do oceano, do nosso globo. Estima-se, sabe por quê? Porque não existe sonda capaz de suportar a pressão de uma profundidade como essa. Não existe sonda capaz. Aí, Miqueias, inspirado por Deus, resolve usar a poesia para dizer que o Senhor dá um fim no pecado de tal jeito que Ele joga onde não temos acesso. Mas nós vamos ali, numa loja qualquer, compramos um molinete, um caniço, um anzolzinho para pegar aqueles peixes grandes. Aí a gente pega a nossa canoa e faz uma excursão até o meio do Pacífico e diz, hoje eu vou pescar tudo de volta. Onde o Senhor já colocou. Não faz o menor sentido, meu irmão. Não faz o menor sentido. Quando Ele diz que apaga e esquece, é para a gente não ter mais acesso. Por isso eu apelo a você, não é questão de sentimento, é uma questão de certeza. Ele está dizendo que apaga, que esquece, que dá fim, que joga num lugar onde nós não temos condições de pegar de volta. Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2. Porque Isaías fala do perdão, Miqueias fala do perdão, Davi fala do perdão, mas aí fica muito mais claro mais tarde como é que isso se deu. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, o 2º capítulo. Quer saber como é que Deus dá fim? Quer saber como é que Deus apaga? Quer saber como é que Ele faz para esquecer esse negócio? 1 Pedro capítulo 2, verso 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E ele cita agora Isaías, por suas chagas fostes sarados. Como é que Deus resolveu isso? Como é que Deus resolveu isso? Lá no madeiro, meu amigo. Foi lá na cruz do Calvário que Deus resolveu dar um jeito no meu e no seu pecado, seja ele qual for, seja o pecado da rebeldia, seja o pecado da involuntariedade, seja da distorção moral, seja por querer ou sem querer, foi lá que Deus resolveu o problema do nosso pecado. Você diz um amém? Amém. Eu quero saber se você está atento. Volte um pouquinho, ou melhor, avance um pouquinho. A primeira carta é a de João, 2 folhas para frente, capítulo 2. Aí Deus vai lá e dá um bocado de especificações. Ele diz, faz assim, faz assado. Ele diz, olha, cuida aqui, cuida ali. É o caminho estreito, é o caminho largo. É a luz e as trevas. É o joio e é o trigo. Deus vai dizendo, eu te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Todo esse negócio. A gente entra em contato com o Evangelho, lê a Bíblia, entende as Escrituras, entrega o nosso coração, mas a luta está aí, continua. E a impressão que a gente tem é que depois de ter aceitado a Cristo, parece que a luta, inclusive, ficou até pior do que era antes. E aí João diz bem assim. Capítulo 2, 1 João, verso 1 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não, que diz aí? Pequeis. Ele não está falando da distorção moral, ele não está falando da vontade de fazer o que é certo e o que é errado, ele está falando do pecado deliberado, ele está falando daquilo que eu sei que não devo fazer e que faço. Eu escrevo isso como um conselho para que não pequeis, porém, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, verso 2, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu poderia encerrar aqui.
e dizer: meu irmão, saia na paz do Senhor, saia se apropriando da promessa que vem das Escrituras. Eu poderia encerrar aqui. Poderia dizer para você: sua dívida foi quitada. O que você tem que fazer hoje, antes do sol se pôr sobre a tua cabeça, é achar um recinto, achar um quarto, onde ninguém te ouça. E lá você não vai revisar o que você já disse, porque isso está pagado. Mas eu daria a sugestão a você, sugeriria a você. Tem coisas que precisam ser ditas no cômodo da oração. Tem coisas que nós não temos consciência que temos feito, e é no cômodo da oração em que você toma a coragem de dizer ao Senhor: que o teu Espírito me indique agora, Senhor, onde eu tenho falhado e onde eu nem tenho percebido. Senhor, sonda o meu coração, as minhas intenções, a motivação. Eu até estou fazendo umas coisas certas, mas é possível que a tua motivação esteja corrompida. Isso é assustador. Porque devolvo o dízimo, porque dou oferta, porque tenho jejuado, porque tenho orado, porque tenho ajudado meu próximo. Eu estou falando só de coisas boas. Não fazer cada uma dessas coisas já é um problema. E fazer cada uma dessas coisas com a motivação errada também é um problema. Você percebe como nós estamos lidando com questões tão profundas? Mas eu sugiro a você, se está faltando paz, se você não anda conseguindo fazer as coisas direito, se está com a alma perturbada, aquela sensação ruim, que quando vai dormir não vê a hora de amanhecer, e quando amanhece você já não vê a hora de escurecer de novo, está te faltando alguma coisa, motivação, você não... Amigo, você pode estar com contas pendentes e você precisa liberar sua alma desse fardo, e você não precisa sentir. A revelação profética nos diz que ao orarmos, antes de nos levantar, pela fé, se aproprie da promessa de Deus e levante-se, porque a oração já foi respondida. E se tem uma coisa que o Senhor não nos nega, é o perdão diante de um arrependimento sincero. Um arrependimento que nós somos tão ruins, que nós nem conseguimos obter sozinho o arrependimento. Deus fala o seguinte: para eu te perdoar, você tem que se arrepender. Mas o arrependimento quem dá sou eu. É eu que gero em você o arrependimento pelo Espírito. Então, qual é a nossa participação? Não tem quase participação nenhuma. É não ser deixar o Senhor fluir através da nossa vida. Olha, para eu te responder, você tem que ter fé. Mas pega aqui a fé, porque ela não nasce dentro do seu coração. Ela não é inerente. Então, está aqui o que você precisa para ganhar. Tipo assim, passa lá na loja e toma o produto, porque você ganhou um produto. Mas você tem que ter o ticket. Está aqui o ticket, você passa lá. É assim, você tem que ter um negócio para pegar e que esse negócio é ele que dá. Eu, como disse, podia terminar aqui. Mas não vou. Mateus capítulo 6. Que Deus nos ajude nessa hora. Mateus capítulo 6. Dois versos, o 12 e o 14, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E agora, meu irmão? O título da mensagem de hoje é Impondo Limites a Deus. Deus tem um profundo desejo de nos perdoar. Ele diz: vem, conversa comigo. Ei, é por amor de mim. Eu apago, eu não lembro. Eu jogo no fundo do oceano. Eu levei sobre o madeiro, sobre o meu corpo. Eu expiei a iniquidade, eu perdoei o pecado. Davi está dizendo: não existe felicidade sem isso. Mas agora o Senhor, quando é interpelado por seus discípulos, ensina a gente a orar.
Na hora que ele vai ensinar e dar uma oração modelo, Jesus joga uma coisa no meio da oração lá que complicou o meio de campo. Porque ele diz, perdoa as nossas dívidas. Sabendo da importância do perdão, na oração modelo ele diz, você tem que conversar com Deus sobre isso. Só que aí tem um elemento, não um elemento na vertical, perdoa as nossas dívidas, mas existe um elemento na horizontal, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E essa direção da Bíblia, dos 10 mandamentos, tem a dimensão vertical e a dimensão horizontal. É a relação com ele e a relação com os outros. Não vem me dizer que você tem uma boa relação com o Todo-Poderoso, se na sua vida você demonstra nos seus relacionamentos estragados uma série de confusão. Porque isso aqui reflete isso aqui. E aí agora ele traz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Você não tem como adquirir o perdão de Deus. Mas perdoar o seu semelhante vai habilitar você a entender o perdão de Deus. Ellen White nos traz alguma informação sobre isso. Para os mais sedentos, eu sugiro a leitura do livro O Maior Discurso de Cristo, que é o comentário que ela faz do Sermão da Montanha. Na seção onde ela comenta sobre a oração do Senhor, do Pai Nosso. Ela comenta frase por frase, e quando chega nessa parte, ela diz assim: aquele que não perdoa o seu semelhante, obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber a misericórdia de Deus. É como se houvesse uma avenida onde o Senhor comunica o perdão. Quando eu me nego a perdoar o meu semelhante, eu coloco tanto entulho nessa avenida que a bênção de Deus não consegue chegar em mim. Jesus tentou explicar isso com uma parábola daquele homem que devia um tanto para o rei e alguém devia uma merreca para ele. E aí ele recebe o perdão da dívida com um rei que era impagável e o cara devia uns poucos centavos para ele, ele agiu com rispidez. Porque deixa eu te dizer, te ofenderam, pisaram no seu calo, te machucaram, foi ruim, você foi traído, te passaram a perna. Como é que foi isso aí? Foi difícil? Você coleciona histórias de gente que machucou você, falou palavras ruins para você, foi seu cônjuge, um ex-cônjuge, foi um filho ingrato, foi um ex-sócio, foi um ancião da igreja, um pastor, alguém falhou com você, foi difícil, deixa eu te dizer, comparado à dívida que você tem com Deus, isso aí é nada. Pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei o que o ser humano faz com Deus. Eu sei o que representa a nossa rebelião contra Deus, porque a Bíblia assim me diz: coração ruim, irreconciliável, nossa dívida é impagável, tão impagável que um anjo puro não teria condições de redimir nossa alma, tão impagável que um ser humano fazendo tudo certinho seria incapaz de cobrir o abismo. A sua dívida é tão alta, tão alta, tão alta que o próprio Deus teve que descer para derramar seu sangue e morrer por você. A divindade sofreu ruptura para pagar sua dívida. Não me venha dizer que quem deve para você é muito mais do que isso, ou chega perto disso, porque não é. E se você não perdoa o seu semelhante, você está colocando entulho onde Deus está querendo conceder o seu perdão. Isso é muito sério, é muito grave. Tem gente que coleciona uma série de santas ceias sem ter colocado em dia suas contas com o seu semelhante. E se for necessário, meu irmão, antes do pôr do sol de hoje, você passar a mão no telefone e ligar para alguém no Brasil, você passar um texto, pegar seu carro e dirigir até a casa de alguém, faça isso. Sabe por quê? Porque tem entulho na avenida. E Deus quer perdoar você. E pode ser que o que está faltando no seu coração, essa paz que você não consegue obter, e o perdão que você não consegue sentir e se apropriar, é justamente porque tem tanto entulho que Deus não consegue conceder a bênção. Isso é muito sério. Ela ainda diz o seguinte, e para mim até aqui, até vai, mas agora, meu amigo, porque eu vou dizer para você, não tenho dificuldade de abrir meu coração. Eu já fui ofendido, já fui machucado. Tem um caso de um colega de ministério,
que me ofendeu, me machucou. E um dia, ele me procurou dizendo: quero ser seu amigo, mas não antes de dizer para você o mal que eu lhe fiz, e quero lhe pedir perdão. Eu não queria nem que ele terminasse a frase, já estava perdoado. Já estava perdoado, eu não tenho dificuldade nenhuma. Você, olha, abanou o rabo para mim, está tudo certo, nem termina, tá, vai em paz, está tudo bem. Está tudo bem, não, esse problema eu não tenho. Eu não guardo esse negócio de rancor, essa mágoa, esse negócio de veneno que fica matando. Não, está tudo certo, vai em paz. E é um grande amigo hoje. Nos falamos toda semana, mesmo com essa distância toda. Está tudo certo. Meu problema não está aí. Meu problema está aqui, ó. Porque no parágrafo seguinte, Ellen White ainda continua. É dever do ofensor, sem dúvida, diz ela, humilhar o coração pelo arrependimento e confissão. Cumpre-nos, porém, diz ela, ter espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós, quer confessem suas faltas, quer não. E agora, meu irmão? E agora? Você percebe o padrão como é elevado? Machucaram você? Traíram? Te ofenderam? Seu coração ainda sangra? Sua memória ainda te perturba? É dever nosso, diz ela, agir com compaixão, ter um coração perdoador. Quer a pessoa reconheça a sua falta, quer não. Quer peça perdão a você, quer não. Qual é a nossa referência para isso? Lucas capítulo 23, um pouquinho na frente de onde você está. Antes de eu dizer o verso, olhe para mim mais uma vez. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. Se você se nega a oferecer o perdão a qualquer pessoa, seja membro dessa igreja, seu parente distante, vizinho, seja lá quem for, sabe o que acontece? Você compromete a saúde da igreja. Porque você faz parte do corpo. E se tiver um membro doente, você compromete a saúde do corpo inteiro. Você impede o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida. É uma ofensa ao Espírito de Deus manter um espírito irreconciliável. Ele não pode tomar uma vida que se recusa a agir com compaixão. Ele não pode tomar uma vida que se nega a manifestar amor e simpatia. Ele não pode. É o meu segundo sábado aqui. Tenho orado para que Deus me diga o que fazer, qual a cadência, o ritmo, que botões apertar. Mas, amigo, o Espírito de Deus não pode agir livremente com esse tipo de entulho na avenida. Não pode. É uma ofensa ao Espírito de Deus. Qual é a nossa motivação? Diz Paulo que o amor de Cristo nos constrange, então me permita constranger você nessa manhã. Não é por chantagem emocional, é apenas apelando a um episódio do passado para amolecer seu coração. Caso seja esse o seu momento, caso essa seja a sua luta dessa fase da sua vida. Lucas 23, o verso 34, você conhece de cor. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A expressão usada por Lucas aqui foi de caso pensado. Você sabe que no grego, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não tem só passado, presente e futuro. Tem alguns tempos aí verbais, e tem um tempo verbal que é o tal do auristo. Da língua portuguesa, o mais próximo disso é o gerúndio, que indica continuidade. É o continuous, né, no inglês. E Lucas usou a expressão aqui, nesse tempo verbal, para dizer assim, ó, que ele não foi uma frase que ele soltou na cruz, pendente na cruz, não foi algo assim, ó, Pai, perdoa-lhes. Foi uma oração repetida, indica continuidade. Era como se ele estivesse resmungando, dizendo e resmungando isso.
cheio de dor, e entre aqueles machucados, ele está dizendo, intercedendo. Por isso Isaías lá atrás, no capítulo 53, diz que ele sobre si levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Agora, sabe o que é incrível aqui? É que o perdão não foi oferecido após as suas feridas terem fechado, mas enquanto elas estavam ainda sendo abertas. Ele não esperou a dor passar, ele não esperou o tempo passar, ele não esperou a cicatrizar. Foi enquanto as marteladas estavam sendo dadas, foi enquanto a zombaria ainda acontecia ao seu redor, foi quando ele sorvia o cálice das fezes humanas. Ele dizia: perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso padrão, aqui está o nosso paradigma, a nossa referência. É muito arriscado você deixar o tempo passar, é muito arriscado. As palavras de perdão brotavam de seus lábios enquanto os cravos rasgavam a sua carne, enquanto a cruz era lançada no buraco, enquanto seus nervos eram atingidos por uma dor inexprimível. Quando o homem oferecia o pior de si, Deus oferecia o seu melhor. Ouça o que vou dizer para você: quem perdoa paga a conta. Quem perdoa paga a conta. E o ideal para a igreja, para aqueles que são chamados pelo nome de Cristo, o ideal é esse. Tem gente com dívida com você? Quando você decide perdoar, é você que está pagando a conta. E não foi exatamente isso que o Senhor fez com a humanidade? Ele resolveu pagar a nossa conta. O meu desejo a você nessa manhã é que você saia daqui profundamente convencido do seu dever, o que você deve falar com Deus e o que você precisa falar com o seu semelhante que te ofendeu, seja ele quem for. Vou pedir ajuda da multimídia. Isso aqui pode ajudar a gente a entender o que a graça de Deus é capaz de fazer. Pode apagar as luzes. Chris Williams, CHRIS-WILLIAMS. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso 5º filho, meu 2º filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram.
descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras. E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo e quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações.
Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. 13. A quem me ofendeu, quem veio contra mim, feriu meu eu. E o que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu decidi amar também. Deixo as marcas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu? E quem o agrediu, nem mesmo pede o perdão. Se a mágoa atormenta sua mente, então bendiga esta oração. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as mágoas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez, esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu consiga amar quando alguém me ferir. Pois é assim, sem o Senhor não consigo amar, perdoar quando alguém me
me afetar, não. Mas Deus me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as cargas para trás, mágoas vou esquecer e assim viverei.